Você já percebeu como a vida, às vezes, parece um peso insuportável? O coração cansado, a mente acelerada e aquela sensação de que ninguém entende o tamanho da sua luta. É justamente nesses momentos que a palavra de Deus nos surpreende com um convite poderoso: descansar em Cristo. Sim, existe um alívio real, uma paz que não vem do mundo, mas do próprio Senhor. E essa promessa é para você, hoje. Talvez você esteja se perguntando, mas será que é mesmo possível encontrar descanso no meio de tanta pressão? A resposta é sim, e não porque temos controle sobre tudo, mas porque há uma vontade de Deus que é maior e melhor do que a nossa. Quando confiamos nesse plano divino, até as tempestades ganham sentido. E sabe o que é mais lindo? Esse convite não é exclusivo para os fortes, ou para quem parece ter tudo sob controle. Ele é para os cansados, os sobrecarregados, os que choram em silêncio e sentem que não conseguem dar mais um passo. É nesse cenário que Jesus estende a mão e diz: vem, eu te darei descanso. Se você deseja experimentar essa promessa, fica comigo até o fim deste vídeo. Vou compartilhar com você lições profundas de fé, exemplos de Maria, de confiança e de obediência que podem transformar a sua forma de enfrentar cada desafio. Não é teoria, é vida real. Mas antes, quero te fazer um convite especial. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma palavra que pode mudar o rumo da sua caminhada e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E para deixar registrado o seu compromisso de fé, escreve aí nos comentários: Amém. Isso mesmo, uma palavra simples, mas cheia de poder. Porque cada vez que você declara, você está dizendo ao seu coração: eu confio em Deus e vou descansar nele. Jesus não falou para alguns, falou para todos: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um chamado universal, cheio de ternura, mas também de autoridade. Quem nunca se sentiu cansado? Aquele peso de responsabilidades, problemas familiares, contas a pagar, parece que a vida cobra mais do que podemos dar. É exatamente nesse ponto que o Senhor se apresenta como resposta, oferecendo não só descanso físico, mas um descanso em Cristo que alcança o coração. E é curioso perceber que Ele não promete resolver tudo de imediato. O que Ele garante é paz no meio do caos. É como aquele amigo que não tira a tempestade da sua janela, mas senta do seu lado e segura sua mão até que a chuva passe. O descanso que Cristo dá não depende das circunstâncias, depende da confiança em quem Ele é. E quando escolhemos obedecer ao seu chamado, descobrimos que a vida pode até continuar difícil, mas dentro de nós nasce uma tranquilidade inexplicável. Quantas vezes corremos atrás de soluções em lugares errados? Tentamos compensar a angústia com distrações, séries intermináveis rolando no celular sem parar, ou até buscando respostas em pessoas que também estão perdidas. Mas a verdade é simples: só em Jesus há esse descanso profundo. Não é à toa que tantas vezes ouvimos histórias de pessoas que, mesmo no hospital ou em situações de dor extrema, irradiam paz. Isso não vem do mundo, vem da vontade de Deus. Talvez você esteja pensando: mas eu já oro, já tento me aproximar e ainda assim continuo cansado. E eu te entendo, porque todos nós já estivemos nesse lugar. O segredo não é apenas falar com Deus, mas entregar de verdade. É confiar como uma criança que, mesmo sem entender, se joga nos braços do Pai. E aí entra algo essencial: a obediência. Aceitar que o descanso em Cristo não vem das nossas fórmulas, mas do caminho que Ele mostra, mesmo quando não parece lógico. Um exemplo prático: experimente começar o dia reservando 10 minutos para ler um salmo em voz alta. Pode ser o Salmo 23 que fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Leia devagar, como quem mastiga cada palavra. Depois, feche os olhos e respire fundo, repetindo: eu descanso em Cristo.
Parece simples, mas essa prática diária muda o ritmo da mente. É como alinhar o coração com o compasso da paz de Deus antes que as pressões externas tomem conta. E não pense que isso é fugir da realidade. Pelo contrário, é estar mais preparado para enfrentá-la. Quando recebemos esse descanso do alto, a vida não nos atropela da mesma forma. As dificuldades continuam lá, mas a forma como reagimos muda. É como trocar sapatos apertados por um par confortável. A caminhada é a mesma, mas a experiência é outra. Esse é o poder da confiança em Jesus. Ele não tira o caminho, mas nos dá condições de percorrê-lo. Agora pense comigo, se Jesus nos convida a descansar nele, será que não está dizendo também que insistir em carregar tudo sozinho é falta de fé? É uma provocação que vale refletir. Talvez o maior ato de coragem seja justamente parar de lutar sozinho. E aí, quando aceitamos o convite, experimentamos algo que palavras não explicam: a paz que excede todo o entendimento. E isso abre caminho para o próximo passo: entender que a vontade de Deus sempre supera a nossa. Quantas vezes nós planejamos tudo nos mínimos detalhes e, de repente, a vida dá uma guinada inesperada. É frustrante, claro, mas é justamente nesses momentos que precisamos lembrar: a vontade de Deus está acima da nossa. Não é fácil aceitar, porque o ser humano adora ter o controle, mas há situações em que só conseguimos enxergar um pedaço da história, enquanto Deus vê o quadro completo. O curioso é que, quando olhamos para trás, percebemos que muitas portas fechadas foram livramentos. Aquela oportunidade que parecia perfeita, mas não deu certo, talvez fosse um caminho de dor. A relação que não avançou, o emprego que escapou, a mudança que não aconteceu, tudo isso pode ter sido proteção divina. O desafio está em confiar no meio da caminhada, sem ter o mapa inteiro. E aí entra a importância da confiança. É como andar de avião. Você não vê o piloto, não entende todos os controles, mas se senta na poltrona acreditando que ele sabe o que está fazendo. Com Deus é parecido, mas infinitamente melhor. Ele não apenas sabe o destino, ele é o próprio caminho. Quando aprendemos a descansar nele, mesmo os desvios que parecem dolorosos podem nos levar ao lugar certo. Claro que isso exige obediência. A gente até tenta dar os nossos jeitinhos, tomar decisões rápidas sem consultar a Deus e depois ficamos perdidos. Já percebeu como essas escolhas muitas vezes nos deixam ainda mais cansados? Seguir a vontade divina pode parecer um atraso no início, mas no fim sempre se revela o melhor. A paciência de esperar o tempo certo de Deus é uma das maiores provas de fé. Um exercício simples para praticar isso é incluir uma pergunta nas suas orações. Senhor, essa é a tua vontade ou apenas o meu desejo? Pode parecer óbvio, mas só de formular essa questão, você já se abre para ouvir a voz de Deus. E quem sabe, ele não usa um versículo, uma palavra em um culto ou até uma conversa inesperada para trazer clareza. Aprender a discernir a vontade divina é como afinar o coração à frequência do céu. Pensa comigo, até Jesus no Getsêmani disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Se o próprio Filho de Deus submeteu-se, quem somos nós para insistir em carregar o mundo nos ombros? Há um descanso profundo quando paramos de lutar contra o que Deus já determinou. Isso não significa passividade, mas confiança ativa de que Ele sabe o que faz. E no fundo, todos nós buscamos esse descanso em Cristo, porque obedecer à vontade de Deus nos tira o peso da dúvida constante. É como caminhar com um guia experiente em uma trilha desconhecida. Você pode até tropeçar, mas não se perde. E quando aceitamos essa verdade, nosso coração se abre para aprender com os exemplos que o próprio Deus nos deixou na história, como a vida de Maria, que escolheu obedecer mesmo sem entender tudo. Maria poderia ter escolhido o medo, a dúvida ou até mesmo a fuga diante de um chamado tão grandioso. Imagine a cena.
uma jovem simples, sem status, recebendo a notícia de que seria mãe do Salvador. Era natural sentir-se insegura, mas em vez de questionar sem fim, ela respondeu com humildade e coragem: "Eis-me aqui." Essa atitude de obediência total é um exemplo poderoso de como confiar na vontade de Deus, mesmo quando não entendemos tudo. O mais impressionante é que Maria não tinha todas as respostas. Ela não sabia como seria lidar com olhares de julgamento, nem tinha noção de todas as dores que enfrentaria. Ainda assim, sua confiança foi firme. É como alguém que embarca em uma jornada desconhecida, guiado apenas pela certeza de que o guia é confiável. Esse é o retrato da fé verdadeira. Dar passos sem enxergar o caminho inteiro, descansando na promessa divina. E aqui há uma lição prática para nós. Muitas vezes esperamos entender cada detalhe antes de obedecer a Deus. Mas a vida de Maria nos mostra que o entendimento vem depois da entrega. É como montar um quebra-cabeça. Só no final vemos a figura completa. Enquanto isso, a obediência é a mão que coloca as peças no lugar. Talvez seja justamente essa entrega que falta para encontrarmos o descanso em Cristo que tanto buscamos. Pensa comigo. Se Maria tivesse recusado, dizendo "não estou pronta" ou "não faz sentido", o que teria acontecido? A história poderia ser outra, mas ela se tornou parte essencial do plano divino porque confiou mais em Deus do que em seus próprios medos. Isso nos provoca a perguntar: quantas oportunidades de crescimento e milagres já deixamos passar por falta de confiança? Um exemplo prático é quando Deus nos inspira a perdoar alguém. Nossa lógica humana diz: não merece, mas a vontade de Deus é diferente. Restaurar, curar, libertar. Se obedecemos, experimentamos paz. Se resistimos, carregamos peso. Maria não negociou com Deus. Ela simplesmente disse sim. Esse sim transformou o mundo e continua ecoando até hoje como um testemunho de coragem e rendição. É importante perceber também que Maria não estava sozinha. José, embora confuso, foi parte fundamental da história. Isso nos ensina que a vontade de Deus muitas vezes envolve outras pessoas e que, quando confiamos, Ele mesmo move os corações ao redor para que tudo se cumpra. Essa consciência nos ajuda a não temer tanto, porque entendemos que não precisamos carregar tudo sozinhos. O "eis-me aqui" de Maria é um convite para cada um de nós. Não precisa ser diante de algo grandioso como gerar o Filho de Deus, mas no simples da vida. Dizer sim a uma mudança de hábito, a uma atitude de fé, a um chamado para servir. Cada ato de obediência abre espaço para o agir de Deus. E quando escolhemos confiar, experimentamos aquele descanso em Cristo que renova as forças e dá sentido até ao que parecia impossível. Quando passamos por provações, nossa primeira reação costuma ser perguntar: por que comigo? É natural, ninguém gosta de sofrer. Mas, se olharmos com os olhos da fé, percebemos que até na dor há um propósito. A vontade de Deus não é nos esmagar, mas nos moldar. Cada dificuldade carrega em si a chance de amadurecimento espiritual e humano. E no fim, sempre descobrimos que aprendemos mais nos vales do que nos topos das montanhas. É como o ouro refinado no fogo. Precisa passar pela chama para que as impurezas saiam. Nós também. O calor das provações revela fraquezas escondidas, mas ao mesmo tempo fortalece nossa fé. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que, após doenças, crises financeiras ou perdas dolorosas, encontraram em Deus um sentido maior? Não é a dor que ensina sozinha, mas o descanso em Cristo no meio dela que gera transformação. Um exemplo prático. Pense em alguém que perdeu um emprego. No momento parece o fim do mundo, mas ao buscar em oração e confiar, descobre uma nova oportunidade que estava além do seu radar. E mais, aprende a valorizar coisas simples, a depender de Deus de verdade.
Isso é prova de que até as quedas têm lições escondidas. A chave está em enxergar as dificuldades não como inimigas, mas como ferramentas do céu. Maria mesma enfrentou provações duríssimas. Viu seu filho ser acusado injustamente, sofreu perseguições e atravessou momentos de dor que nenhuma mãe gostaria de viver. E ainda assim, permaneceu firme, obediente, confiando na vontade de Deus. Seu exemplo mostra que a fé não elimina a dor, mas dá significado a ela. E quando entendemos isso, conseguimos suportar melhor os dias difíceis. Claro, isso não significa romantizar o sofrimento. Deus não se alegra com nossa dor, mas pode usá-la como escola. O segredo é não endurecer o coração. Quando as provações chegam, podemos escolher entre reclamar ou aprender. A primeira opção nos paralisa, a segunda nos fortalece. É como um treino. Dói no começo, mas os músculos crescem. Assim também é a vida espiritual, forjada na perseverança. E aqui entra a confiança. Se acreditamos que Deus é bom, mesmo quando não entendemos, conseguimos descansar. O apóstolo Paulo dizia: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa não é uma frase de efeito, é uma promessa. Quando tomamos posse dela, até a lágrima que cai se torna semente de esperança. E isso muda completamente a maneira como encaramos as batalhas diárias. No fim das contas, as provações são lembretes de que não somos autossuficientes. Elas nos empurram para mais perto do Senhor, como quem busca abrigo em meio a uma tempestade. E ao nos refugiarmos nele, encontramos não apenas consolo, mas sabedoria para seguir em frente. Cada luta vencida fortalece nossa confiança, prepara nosso coração e nos ensina a valorizar o próximo passo, que é aprender a entregar de verdade e segurar firme a mão de Deus. Confiar de verdade em Deus é mais do que repetir frases bonitas. É uma escolha prática e diária. Muitas vezes dizemos que confiamos, mas continuamos tentando controlar tudo. É como segurar a mão de alguém, mas não soltar a própria bagagem. O convite de Jesus é diferente. Ele pede entrega total. E quando abrimos mão do medo e deixamos que o Senhor conduza, experimentamos o que realmente significa descansar em Cristo. O problema é que o medo insiste em gritar. Temos medo do futuro, de perder, de não dar conta, de não ser suficiente. E esses pensamentos nos roubam a paz. Mas a palavra de Deus nos lembra repetidamente: não temas, eu sou contigo. É como se o Senhor estivesse dizendo: segura a minha mão e caminha. A vontade de Deus nunca nos leva a lugares sem propósito, mesmo quando o trajeto parece escuro. Maria é mais uma vez exemplo vivo disso. Ela não entendeu tudo o que aconteceria, mas confiou no plano divino. Sua obediência não foi parcial, foi completa. E por isso, sua vida se tornou referência de fé. Assim também nós podemos viver. Quando aceitamos que Deus sabe mais do que nós, a ansiedade perde força. É nessa confiança que encontramos equilíbrio para continuar, mesmo sem todas as respostas. Um exercício simples é imaginar o medo como uma mochila cheia de pedras. Cada preocupação, cada dúvida, cada insegurança é um peso extra. Agora imagine entregar essa mochila para Deus em oração. É exatamente isso que significa lançar sobre ele toda a ansiedade. Não é fingir que os problemas não existem, mas escolher não carregá-los sozinho. Essa prática de entrega gera leveza e abre espaço para o agir de Deus. A confiança verdadeira também se manifesta nas pequenas coisas. Confiar não é só esperar milagres gigantes, mas acreditar que Deus está nos detalhes. Na oportunidade que surge, na conversa inesperada, no livramento silencioso. É aprender a enxergar os sinais do cuidado divino no cotidiano. Essa percepção fortalece a fé e nos lembra que o Senhor não abandona quem se rende à sua vontade. Claro que confiar exige prática. É como aprender a nadar. No começo, bate o desespero de afundar, mas quanto mais você solta o corpo,
mais percebe que a água pode sustentar. Assim é com Deus. Quanto mais obedecemos e nos entregamos, mais entendemos que não precisamos lutar sozinhos. Ele é o sustento que não falha. E essa confiança traz descanso, mesmo quando o cenário ainda não mudou. No fim, confiar é um ato de coragem. É dizer: Senhor, eu não tenho controle, mas eu creio que Tu tens. É segurar a mão de Deus como uma criança segura a do pai na travessia de uma rua movimentada. Não é a força da criança que garante a segurança, é a mão firme do pai. Quando entendemos isso, o medo perde espaço e o coração encontra paz. E assim, estamos prontos para dar o próximo passo. Viver em oração e abandono total nas mãos de Deus. A oração é mais do que uma lista de pedidos, é um relacionamento. É no diálogo com Deus que o coração encontra direção e força. Quando nos abrimos em oração sincera, colocamos diante dele não só nossas necessidades, mas também nossos medos, dúvidas e fragilidades. É nesse lugar de intimidade que nasce o verdadeiro descanso em Cristo, porque deixamos de lutar sozinhos e passamos a descansar na presença do Pai. Abandonar-se em Deus não significa desistir da vida, mas entregar a Ele o comando. É como se disséssemos: Senhor, eu não sei o que fazer, mas confio que a Tua vontade é melhor do que a minha. Esse ato de rendição traz uma leveza inexplicável, porque tira de nós o peso de querer controlar tudo. Quanto mais aprendemos a orar com sinceridade, mais o Espírito Santo nos molda por dentro. Um exemplo prático é reservar momentos curtos ao longo do dia para respirar fundo e fazer uma oração simples. Espírito Santo, guia meus passos agora. Não precisa ser algo longo ou rebuscado, mas constante. Assim como precisamos de água várias vezes ao dia, nossa alma precisa desses lembretes de fé. Essa prática vai treinando nossa mente a confiar e nos ajuda a manter a paz em meio à correria. E a verdade é que a oração também fortalece a obediência. Quando oramos, deixamos espaço para Deus falar. Às vezes a resposta vem em silêncio, mas até o silêncio ensina a esperar. Outras vezes, Ele nos conduz através de uma palavra específica ou de uma situação inesperada. O coração que ora aprende a discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes que tentam nos distrair. Maria nos ensina muito sobre isso. Sua vida foi um constante sim diante de Deus, sustentado pela fé. A obediência dela não era cega, era fruto de confiança. É impossível imaginar Maria encarando cada desafio sem uma vida de oração. Esse exemplo nos inspira a não apenas buscar milagres, mas cultivar intimidade. A oração nos mantém firmes, mesmo quando o cenário externo parece contrário. Também é importante entender que orar não é sobre convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas alinhar o nosso coração ao que Ele já planejou. É como ajustar a antena para captar o sinal certo. Quanto mais oramos, mais percebemos que a vontade de Deus é sempre melhor, mesmo quando não entendemos. Esse alinhamento nos dá coragem para enfrentar provações e forças para continuar obedecendo. No fim das contas, oração e abandono caminham juntos. Não existe oração verdadeira sem entrega, e não existe entrega sem oração. É nesse movimento que encontramos equilíbrio, coragem e fé para seguir. O Espírito Santo é nosso ajudador, aquele que nos ensina a descansar em Cristo e a confiar de verdade. E quando vivemos assim, nossa vida se torna reflexo da graça e abre espaço para que Deus continue escrevendo sua história em nós. Depois de tudo isso, fica um ponto essencial. Como você tem respondido aos convites de Deus na sua vida? Você tem tentado carregar o peso sozinho ou tem buscado o verdadeiro descanso em Cristo? Talvez o Senhor esteja chamando você a dar um passo de obediência, a confiar mais, a se abandonar na vontade de Deus, mesmo quando não faz sentido aos olhos humanos. Pense nas lutas que você enfrenta hoje.
Qual delas pode se tornar um campo de aprendizado e fé, em vez de apenas dor? Você está disposto a segurar a mão de Deus e permitir que Ele conduza? Essas perguntas não são para te acusar, mas para te inspirar a transformar a forma como encara cada desafio. Lembre-se, Maria não entendeu tudo, mas disse: "Eis-me aqui." Essa atitude simples mudou o mundo. E se a sua resposta hoje também fosse de confiança total? A vida pode não ficar mais fácil, mas certamente se tornará mais leve, porque quem caminha com Cristo nunca está sozinho. Agora é a sua vez de agir. Escolha aplicar, nem que seja um detalhe do que conversamos hoje. Pode ser um tempo de oração mais profundo, uma entrega sincera de um medo específico, ou até o hábito de começar o dia lendo a palavra. O importante é dar passos, mesmo pequenos, porque Deus honra a sua disposição. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Cada vez que você participa, você se torna parte dessa missão de espalhar esperança e fé.